estamos de volta, ou para você que está chegando agora, né, porque esse episódio é um episódio longo, mas às vezes a gente corta ali em partes. Então essa segunda parte do nosso EcoTalks número 10 aqui, ao vivo, aqui em Sapiranga, na Eco Coworking. É o aniversário da Eco e também é o Dia Mundial do Trabalho Compartilhado. E essa data foi pego, vamos dizer assim, emprestado por todos os coworkings, né, no mundo para comemorar o Dia do Coworking. Então nada mais legal, mais justo do que reunir aqui os coworkings, que a gente sabe que existe, né? Pode ser que tem mais, a teoria, sabe, né? Os founders dos coworkings aqui de Sapiranga. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui, mostrar, falar quem é quem, qual é o seu espaço, qual as suas virtudes, a gente vai contar também alguns casos aqui. Então, mas eu queria primeiro agradecer a vocês, meninas, por terem vindo aqui. Eu estava falando antes aqui em off também que eu gosto muito de produzir esses encontros, né? Então, fico muito grato por vocês terem vindo aqui. E vamos lá. Vou começar por mim, então, né? Eu não me apresentei também no episódio anterior também, né? Mas, bem, enfim. Eu sou o Ederson, eu tenho o Coworking Eco aqui, eu justamente fiz esse evento aqui por causa do Dia do Trabalho Compartilhado e do aniversário de 6 anos da Eco, né? E montei o espaço aqui porque eu vim morar em Sapiranga, não nasci aqui, né? Mas vim morar aqui porque minha esposa é daqui, né? Ela também já mora aqui há muito tempo e meu filho, então, nasceu aqui também, né? Então, já me considero sapiranguense. Da onde, Ederson? Oi? Da onde você é? Eu nasci em Taquara, mas morei minha vida em Três Coroas. Mas vocês têm um outro... Não tem um outro eco? Não. Não mais? Não mais. Tá. Vamos chegar nesse papo aí. Tá. Já que eu já dei uma introdução sobre mim, vamos falar então das minhas convidadas aqui, minhas queridas. Podem se apresentar, Melissa e a Mari. Quem quer começar? Melissa? Posso começar, então? Meu nome é Melissa, eu sou do Espaço de Conexão, que a gente chama carinhosamente de Coworking com Alma, porque a ideia do Espaço de Conexão é tanto trazer um espaço mais fluido, um espaço mais gostoso, um espaço que as pessoas possam não ser tão pesado assim para o trabalho. Então ele tem vários ambientes, tem um misto como a nossa casa, daqui nós estamos, é de 1953. Então, ela é um misto de honrar a história da casa, honrar a história, que de certa forma também honra a história do município, da história em si, trazendo a natureza, que é uma coisa que faz sentido para mim, e também um pouco de modernidade. Então, com espaço privativo, estações de trabalho, espaço para eventos, nosso jardim, que é um lugar gostoso também, que as pessoas se sentem... Na verdade, o que mais a gente ouve ali quando as pessoas veem é tipo, como é que tem um espaço desse no centro da cidade? Porque parece que entra num outro lugar, assim, sabe? Então a ideia é essa, assim, de trazer um ambiente que possa ser de contribuição para os atendimentos e para quem é atendido desde a entrada. Então, é um olhar diferente. E eu gosto dessa ideia, que nós temos 3 coworkings, e cada um com a sua ideia diferente. Com o mesmo objetivo, vamos dizer assim, né? Com a mesma ideia de compartilhar, de trazer um ambiente que pode meio preparado, já pronto para que outras pessoas possam usufruir, mas com caras diferentes, né? Isso que é o mais legal. Que acabam, de certa forma, se complementando também, né? Isso aí. Então, né, eu sou a Mari Sefrim, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, né? Sim, muito obrigada, viu, Ederson? A pessoa mal educada aqui. Aí, né, aniversário, então, do Eco, né, e esse dia comemorativo aí também para a questão do coworking, né? Sim. Então, o Sefrim Office, ele fica aqui no centro da cidade também, né? E a nossa ideia hoje, o nosso foco realmente é em residentes fixos, né? Então, hoje nós temos ilhas de trabalho compartilhado, temos sala de reunião, a gente também tem um espaço realmente para promover conexões, né? Que eu acho que esse é o principal foco do coworking, é que a gente tem habilidade diferente, dividindo o mesmo espaço, para que juntos, né, enfim, a gente dê uma usabilidade, né, para o espaço. A sala que a gente tem era a imobiliária do meu pai, então a gente fez toda uma transformação no espaço para uma readequação, digamos assim, né, e é muito gostoso a gente realmente ver, né, empreendedores de diferentes nichos contribuindo. Acho que isso é uma coisa que é muito interessante e eu acho que é muito legal isso, né, da gente ter aqui na cidade 3 coworkings, né, como a gente disse, né, no momento.
E bacana que a gente sempre troca muita ideia também, né? E não se ver como... É uma coisa que eu ia falar, né? É uma das coisas principais que também que me unem aqui que unem e me fez chegar no mercado de coworking é essa ideia da competição e da concorrência, né? É uma colaboração. É uma colaboração. Porque diz que a concorrência, na verdade, ela não existe. Por que acontece? Não é uma concorrência, porque são energias diferentes. Cada um tem um foco, cada um tem um alcance e a energia que tu emite, tu atrai. Então, talvez, eu penso nisso como um todo, não só como coworking, qualquer área, porque às vezes tu tem uma linha de trabalho que é completamente diferente de uma mesma profissional. E a pessoa que talvez se agrade à tua linha não vai se agradar da outra. E isso não é concorrência, é meio que alinhamento, porque eu acho que tem espaço para todos. Com certeza. Sim. Então, hoje em dia, assim, falar de concorrência é meio que... Mas é uma coisa que é em todas as áreas. E esses dias teve um dos mercados mais concorrentes aqui, vamos dizer, aqui em Sapiranga, que é essa das academias, né? A Mari sabe também. Né? Esses dias teve uma dona de academia aqui num outro podcast e ela falou assim, alguém falou pra ela, tem academia em toda a esquina. Como é que vocês como é que é essa concorrência? Ele falou, eu não estou preocupado. Porque tem algumas certas academias, ou até, eu sempre digo que Sapiranga também tem ferragem, tem toda a esquina, que mais tem farmácia em toda a esquina. Atacado em toda a esquina. E depende muito da forma das pessoas manterem o seu negócio, né? Então, eu já vou só para concorrer com aquele, né? Eu já estou criando um negócio só para concorrer com aquele. E se o outro faz, começou errado, copia, se né? começa assim. Já começou errado. Eu vou, se o outro faz, eu faço aquilo também, né? E aí a gente tem, uma das coisas que me fez entrar no mercado do coworking é justamente, chega disso, né? Claro, um mercado novo de coworking também, a gente também se abraçou, assim, né? E uma das coisas que eu falo quando alguém me pede o que é coworking, como é que eu surgi nessa ideia, foi que quando eu tive a ideia de fazer aqui, os coworkings aqui da região me abraçaram, tipo de Novo Hamburgo, de Campo Bom, então o pessoal de Voti também, eu fui lá conhecer eles, não, vem, vamos fazer coworking. Enquanto for botar em outras áreas, o pessoal, não, é ruim, pode não te estimular a fazer isso, né? Então, fui muito bem recebido, então me estimulou a fazer, né? Sim. Mas, vou falar mais sobre isso também, mas eu queria saber de como surgiu para vocês a ideia do coworking. Bom, posso começar? Pode. Ai, gente, eu falo mais que a boca, vocês falam qualquer coisa, você fala assim, Melissa, deu? Pode deixar outra pessoa falar? Não tem problema, tá? Eu, na verdade, assim, tentando não ser muito prolixa, tentando ser mais direta. Eu sou médica veterinária de formação e quando a minha filha nasceu, eu sou astróloga também, e eu fiz uma pastoral dela, e quando eu me deparei com o que uma pastoral dela me falou, eu notei assim, eu me perguntei, nossa, o que eu vou deixar para ela? Só que essa pergunta que eu fiz para mim, eu pensei... me fez pensar que o que eu estava entregando para ela, para mim, no que eu fazia atualmente, não era o suficiente, nem para mim, quiçá para entregar para ela como um legado, de certa forma. Aí eu comecei a repensar muitas coisas. E então, comecei a avaliar o que eu fazia, o que não fazia mais tanto sentido, o que foi de contribuição. Claro, tudo é contribuição, mas o que eu queria levar adiante. Aí, quando a minha filha fechou 1 ano e pouquinho, eu comecei a me permitir ficar um dia sem estar com ela. Aí eu comecei a fazer cursos. Naquele ano, de março a dezembro, eu fiz 20 cursos. Eu entrei num loop porque tudo me interessava, tudo era legal, tudo se complementava e foi. Até que eu fiz uma astral dos 1000 que eu já fiz. A pessoa disse pra mim, pois então, Melissa, tu tem que começar a focar. Senão tu vai ficar nesse looping. A vida, né? A vida, porque tudo me interessa, vamos dizer assim. Só que eu comecei a focar em muitas coisas relacionadas aos pets, por veterinária, né? Então, meu interesse é muito a questão dos pets, de como não tem essa comunicação tão como a nossa. Só que eu comecei a perceber que tudo tinha relação com as pessoas, na sua grande maioria. Então, eu comecei a não só ficar nos pets, mas ir além e ir para as pessoas, avançar para a questão comportamental das pessoas. Então foi num caminho nesse sentido, e eu comecei a perceber que como é que eu poderia contribuir
com as pessoas para que os pets pudessem ser, de certa forma, libertados também. Então foi como foi nascendo o espaço de conexão que ele é hoje. Ele, na verdade, ele está configurado, bem dizer, como ele é, como eu realmente decidi, não é desta forma que eu quero, faz 2 anos somente. Mas hoje o propósito é de que seja um ambiente gostoso, que possa promover de uma forma equilíbrio para as pessoas. Que pessoas equilibradas, que fluem na vida, tudo flui ao redor. E, de certa forma, eu posso influenciar nos pets também. Então, assim foi construindo a questão nesse sentido. Então, claro que, como ali, antes, né, no espaço que eu tenho, o espaço de conexão, antes era uma clínica veterinária. Tinha até 24 horas, estética, tudo. Foram 18 anos. Eu digo que aí virou gente grande, virou espaço de conexão. Porque eu tive que trocar o nome, porque espaço Cães e Gatos me engessava, né? Então, eu tive que trocar de nome totalmente. Mas começou a fazer sentido. Então, eu honro a minha história. No meu logo tem a minha história. A história dos cães e gatos. Depois, se quiser, eu posso contar pra você. Não trouxe o logo aqui, né, pra mostrar, mas enfim. Então, porque até no logo do espaço de conexão precisava ter a minha base, que é os cães e gatos. Então, eles também estão ali no logo. Então, assim, foi criando nesse sentido. Eu hoje ainda atendo, só que só online domiciliar e 2 vezes por semana presencial. E ali focado meio do coworking para as pessoas. E às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas para quem é o teu coworking? Aí eu costumo dizer que é para quem precisa. Para quem precisa e se conecta com a energia do espaço. Porque se não tem conexão com a energia, não dura. E isso assim, às vezes a gente, não sei se vocês percebem também, mas às vezes que com o tempo, se a pessoa não se conecta, parece que começa a truncar. E às vezes sai, né? Eu costumo dizer que se a pessoa não se... Porque o ambiente ali é gostoso, assim. A ideia é atrair só coisas boas para ali. Então, se energias ruins não vão ter muito espaço, energia pesada, talvez. E pesada pode ser de qualquer coisa. E isso, já cortando a Mari, que vai falar daqui a pouco, mas é uma coisa que também acontece aqui, eu acredito que também deve acontecer com a Mari, assim. Já veio diversas pessoas querer trabalhar aqui e entender que aquele não é um espaço para elas, sabe? Porque... E tá tudo bem. Tudo bem. Tá tudo certo. As pessoas vêm aqui e elas querem um espaço só para elas não têm não tem nelas essa ideia de colaboração, né? Tipo, mas eu vou lá na geladeira, não posso deixar minhas coisas na geladeira. Alguém vai pegar, não sei o quê. Um espaço com... Vai chegar uma pessoa e vai olhar o que eu tô fazendo. Então, é bem um ponto de vista de quem não colabora, assim, né? E a gente saber respeitar também, que cada um tem a sua... Né, respeito é muito importante. Né? Mas fala agora, vai tu, Mari. Então, né, como surgiu o Cefrim Office? Bom, né, em 2019, né, no início do ano, meu pai foi diagnosticado com câncer. E pra gente aquilo foi um baque, assim. E ele tinha ali a imobiliária dele e tudo mais, então automaticamente ele teve que se afastar. E eu e a minha irmã, né, a minha irmã arquiteta, a Luciana, nós duas utilizávamos o espaço também, mas a gente tinha nossas mesinhas ali, a gente aproveitava a sala, né, aproveitava ali a sala com o pai, assim. E quando veio o diagnóstico, aquilo pra gente, assim, desestabilizou a família inteira. E eu disse pra Lulu, a gente precisa achar energia em algum lugar. Porque, de novo, a vibe, né, deu aquela decaída, eu disse assim, vamos pensar em alguma coisa diferente, vamos tentar ressignificar o lugar. E o coworking, a gente foi montando ele, então moldando pra gente estar recebendo mais pessoas, estar recebendo mais empresas, enfim, ali dentro, justamente como um renascimento, digamos assim. Então, pra nós foi algo muito significativo, assim. Tanto que durante todo o processo ali da doença dele, a gente ia lá, né, ia no hospital, levava junto, né, as fotinhos de como é que tava ficando, os móveis, o que a Lu tava projetando, aquela coisa toda, justamente para ser uma energia extra, né? Então, assim, ele veio a falecer ali em agosto, né, dia 12 de agosto, e dia 12 de setembro a gente inaugurou o coworking. Então, assim, foi exatos um mês depois, a gente tava lá, coworking cheio, fizemos uma festa de inauguração. Porque eu acho que quando a gente teve um baque, né, enfim, psicológico total, a gente precisou achar energia em outro lugar. Então a gente conseguia colocar energia em alguma coisa que não nos sobrecarregava, pelo contrário, ele nos dava mais
força para que a gente seguisse lutando. Desviar um pouquinho o foco, né? Desviar um pouquinho o foco, assim. Então, foi por isso que o Cefrim Office, ele nasceu, né? Ele levou o sobrenome do meu pai, óbvio, né? Não podia ser diferente também. Então, para nós foi algo muito significativo, assim. E justamente essa questão de ter um espaço, uma área, né? São 100 metros quadrados ali. E realmente dar um significado novo para ele. Então, trazendo novas empresas, trazendo pessoas que têm essa vibe de querer transformar, de querer mudar, de querer empreender. Que eu acho que isso realmente é o que nos move, é o que nos motiva. Né? Enfim, a minha irmã, como eu disse, ela é arquiteta, eu tenho a minha empresa de desenvolvimento de site, né? A DM Web, que realmente é o nosso foco, digamos assim, principal, né? E alinhado com isso, então, o coworking também consegue estar nos atendendo para a gente atender nossos clientes, para a gente ter um espaço bacana, né? Com todo o conforto que a gente precisa. E ainda também conseguir fazer novas conexões com pessoas e empresas. Pessoas para trocar ideia, né? Exato, porque eu acho que isso é fundamental. Eu acho que isso é o mais legal do coworking, né? É tu ter diferentes áreas, onde cada um tem o seu, né? Enfim, tem a sua especialidade, consegue realmente estar agregando, batendo um papo, tomando na hora do cafezinho ali, quantas ideias, né, não acabam surgindo, né, daqui a pouco com pessoas que tu não teria. A gente tem biólogo lá, tem, né, engenheiro, enfim, tu acaba tendo diferentes especialidades, então, no único ambiente. Isso é muito interessante. São várias coisas que o pessoal de coworking traz, assim, né, como é que eu vou explicar? São pontos que ligam os coworkings também, né? A gente estava falando antes no bastidor ali que tem uma rua que liga todos os nossos 3 coworkings. Uma dobradinha pra cá, uma dobradinha pra lá, chegou. Mas é mais ou menos a mesma coisa. E também, vocês falando, também me linkei aqui também com a ideia de reformar, né? Do Espaço de Conexão também teve uma reforma, é uma casa também no estilo que é essa casa antiga aqui também, e o da Maia também teve uma reformulação, assim, então, dessa ideia de transformar espaços, né? Isso também. Literalmente, o espaço de conexão. Foi só um 360. E, claro, a gente sabe que também tem coworkings multinacionais aí, que são prédios gigantes, mas mas por que os coworkings são conhecidos? Principalmente porque são casas que são refeitas, que são espaços aproveitados, e uma coisa que eu gosto de falar também é por que construir uma coisa nova se já existe uma que a gente pode aproveitar e ressignificar, né? Então, acho que funciona bem o que tu falou ali, né? Sim. E também a questão do networking, né, que a gente estava falando ali, que reunir as outras pessoas e gerar negócios dentro com pessoas diferentes de várias áreas, isso eu acho muito incrível. Eu acho até que daqui a pouco é interessante, cabe a gente falar, porque as pessoas às vezes olham a palavra coworking e pensam em escritório. Mas coworking, né, é uma palavra inglesa, né? Então coworking é trabalho em cooperação. Então não quer dizer que não é nichado em escritório, porque as pessoas têm muita coisa, tipo assim, elas acham que é com uma cara só. E o coworking justamente esse compartilhar, as trocas que tem. Então, a gente tem muito ali, no meu caso, ali no espaço de conexão, a gente tem muita questão com saúde. Tem arquiteto, tem advogado, tem marketing, gente, é vasto, assim, o que entra. Mas muito, muito atrativo a questão da saúde. Muitas pessoas da saúde vão para lá. Então, assim, mas de tirar esse estigma de que coworking tem uma cara só. Só de escritório? Não. Mas a gente... Porque às vezes eu me pego pensando que às vezes as pessoas trazem a palavra em inglês sem propriamente usar do que ela realmente tem. Às vezes eu coloco em coisas... Eu também, uma coisa que eu sempre procuro, assim, essa palavra tem um significado. Então, honra essa palavra. Né? Já que tu pegou, então vamos usar ela bem, né? Com todas as vertentes que ela tem. Porque é isso, né? E a gente pode, cada um do seu jeito, mas atrair o máximo que a gente pode. Porque a gente contribui também, né? Sim. E as pessoas contribuem com a gente. Com certeza. Então é uma troca, né? Uma troca boa. Com certeza. E eu tô falando agora daquele cafezinho que tu troca uma ideia e vê se sai alguma coisa. Lá no Espaço de Conexão é muito chazinho, né? Tem o chazinho orgânico da hortinha, tem uma hortinha lá, né? Enfim, uma energia boa ali colocada também.
mas a gente já teve coisas de conexões ali dentro do próprio espaço. Sim. A gente já fez parcerias, assim, e até de orgânico, né? algo Isso interno, assim, de fechar de longo prazo, sabe? Eu fico bem feliz, porque querendo ou não, às vezes, sem querer, a gente está contribuindo. Isso é legal. O que eu acho muito bacana, assim, já aconteceu inúmeras vezes. Vamos lá, né? Eu trabalho com desenvolvimento de site, então tô eu lá programando e tal. Daqui a pouco passa, né, um coworker ali, chama, dá uma olhadinha aqui. Ele já vem contribui com alguma coisa que eu nem tinha pensado, com um olhar, porque ele é de uma área completamente diferente, né? Então eu acho que isso é o bacana, assim, isso é completamente normal. Né? Ainda mais assim, tem mais arquitetas lá. A arquiteta faz negócio com a bióloga que indica. Então, assim, a questão da própria indicação, né? Então, tu vira um hub de soluções, né? Então, eu acho que isso é o interessante, porque às vezes o pessoal, mas quem é que pode, quem poderá me ajudar, né? E tu consegue fazer esse link, assim, né? Com profissionais que estão ali dentro. E isso eles, é muito legal. Eles cooperam entre si, né? Exato. E eu digo assim, falei, sem querer, a gente tá contribuindo, mas sem querer e querendo também, né? Mas às vezes não intencionalmente a gente fez um movimento que nem percebi, mas rolou. Eu não sei fazer, mas eu fico feliz da vida quando dá uma coisa assim de... Eu também, com certeza, né? Porque realmente a gente, de novo, a gente tá deixando algum legado, né? A gente tá conseguindo fazer aquilo que é o propósito do coworking, né? Realmente gerar negócios ali dentro, que o pessoal se sinta à vontade, se sinta em casa, né, consiga realmente estar fazendo a sua contribuição assim de forma totalmente espontânea, né? Porque tu vai indicar a pessoa porque tu convive com ela, porque tu confia no trabalho dela, né? Não que tenha uma contrapartida financeira, digamos assim, né? Eu acho que isso é uma coisa que é bem impactante, bem importante também. E via de regra, acho que quem abre um coworking, se não tem essa vibe de compartilhar, de cooperação, meio que não... Isso é uma coisa que eu ia falar na sequência aqui, né? Que a pessoa que monta um coworking, ou ela não sabe o que está fazendo, ou ela já tem essa predisposição na colaboração, né? E uma das coisas que a gente comenta, a gente tem um grupo de WhatsApp com nós três aqui, né? Que a ideia era que tivesse mais pessoas de coworkings aqui, mas as pessoas que montaram coworking aqui, algumas não tinham essa predisposição ou não sabiam o que estavam fazendo, né? E a gente ficava indignado, né, que tinha um coworking que abriu aqui que fez um plano que era... Isso foi antes de mim, tá, gente? Isso aí eu fiquei sabendo depois. Isso foi a gente. Não foi antes do grupo. Eu fiquei sabendo depois, depois da história. Tinha um coworking que criou um plano pra quem fosse do outro coworking e pra ele, né? Tipo, vou tirar os clientes dos outros, né? Então, isso não faz o menor sentido. E não dá certo. Não sei quantos meses de graça, né? Venha do outro, e era literalmente, eu acho que nos deixou abalado. Não abalado, mas assim, a gente pensou, né? Concorrência desleal, não pegou a essência do coworking. É justamente isso, né? Venha pro nosso, saia do coworking que você está e ganhe um mês grátis. Na hora eu mandei assim, Ederson, você viu isso? Né? Porque eu acho que é justamente o oposto disso, né? Porque já não é trabalhar em cooperação. Já começa errado, de certa forma. A pessoa pode ser certo, mas... independente se é coworking ou não, esse tipo de artimanha não leva a lugar nenhum, pra nada. Não existe mais o coworking. Não existe mais o coworking. Quem pensa assim, eu acho que é um pouco retrógrado, no sentido de, não sei, acho que não evoluiu, não sei, alguma coisa. Não, e assim, o que é o mais normal, né? Porque ali no Cefrim Office a gente tem as ilhas de trabalho compartilhado e a sala de reunião. Nós não temos salas, né? E com frequência o pessoal pede salas. O que eu faço? Indico, né? Tanto com o espaço de conexão, porque eu não posso atender. Gente, olha só, né? Eu sei que vão ser bem encaminhados os clientes, que eles vão estar super bem assistidos. Então, eu acho que essa é realmente a vibe, né? A intenção do coworking. Olha, eu não consigo estar atendendo o cliente, vou direcionar. Mesma coisa, espaço para eventos. O Cefrim Office não tem, né? Então, horários diferentes, a gente não consegue estar atendendo. Então, justamente, a gente está redirecionando, não deixar o cliente também sem... Pensar no cliente, não só pensar no... Exato, né? Então, acho, mas essa é uma coisa que, de novo, a gente sempre, né? Nós três tivemos muito bem esse pensamento, então a gente sempre conseguiu né, fazer essa conexão real, assim. Sabe que uma vez uma residente minha, mas uma residente de espaço privativo, ela locação tipo direta, né, que ela reside lá.
ela veio e falou pra mim assim que ela ama trabalhar dessa forma, né? Ela falando do espaço, enfim, mas de que ela tem o mundinho dela dentro do mundo do espaço. Isso aí. Sabe? Então, tipo assim, quando ela precisa ficar reclusa ou atendendo, ela tem o espaço dela fechadinho ali. Mas ela não precisa ficar só ali, naquelas 4 paredes, né? Mas que pode sair. Então é isso, né? Trazer, expandir um pouquinho as possibilidades, né? E também, tu comentou antes sobre saúde, né? Uma das coisas que o coworking acho que colabora muito na saúde mental, né? Das pessoas, eu fico ali 3, 4 horas trabalhando, eu preciso dar uma volta, mas vai uma volta, vai na área verde, ou vai tomar um café, enquanto com outra pessoa, né? E enquanto as pessoas normalmente tá em casa, né? Não tem essa possibilidade de encontrar outras pessoas, ou de ter um insight diferente. Um perrengue, né? Que tu tá tendo no trabalho. E ali não, tu consegue conversar, não é nem a pessoa vai ter a solução, não vai. Mas pelo menos ela vai te ouvir, vai dizer assim, olha, tamo junto também, não tem problema aqui. Não, lá no nosso espaço eu tenho uma solução pra isso, tá? Eu tenho a gatoterapia. Tem os gatos. Porque, e foi claro que eu fui veterinária, então eu trouxe porque eu sei do poder que eles têm. Então, pra mim isso faz sentido e eles acabou que ficou na aura toda. Então, e isso é muito importante, que eu sempre digo assim, porque às vezes tu tá no estafa e eles precisam de 10, 15 minutinhos só. Dar uma saída, ler um livro, tomar um chazinho, ou ir meditar, ou ir nos gatos. Eu digo assim, quem tá pesado, aconteceu alguma coisa mais assim, que tu sentido pesado, vai lá, fica 10, 15 minutinhos ali, pra ver se tu não sai diferente. Exato. Sabe? Então, tu ter esses escapezinhos, assim, que tu possa, porque às vezes tu ficar só engessado numa coisa, às vezes te sobrecarrega, né? E uma das coisas, indo nesse sentido, uma das coisas que eu costumo falar, assim, sobre o coworking é que o coworking é para todo mundo, mas nem todo mundo é pro coworking, né? Porque tem o pessoal que trabalha em casa, que se dá tudo bem trabalhando em casa, né? E a gente respeita, o coworking não pode não ser para todo mundo, né? Não. Mesmo assim, uma das preocupações, que eu acredito que vocês também, é dessa questão das pessoas, de ficar muito presa no trabalho em casa, ou acontece comigo, assim, muito do pessoal que trabalha com criação, né? De arte, marketing, assim. Tem pessoas que trabalham em casa e que de vez em quando elas vêm aqui ou vão nos outros espaços também para ter outras ideias, né? Então, também o coworking ajuda nisso, né? Dá uma oxigenada, troca as ideias, né? Isso também, o coworking é uma das funções, acredito eu que é uma das funções. Eu criei o meu coworking, eu criei baseado em mim. Tudo. Não, mas isso é... Mas, porque as estações de trabalho, eu não sou pessoa de home office. Eu não consigo. Eu só vou lavar uma loucinha, colocar uma coisinha pra lavar, fazer uma coisinha ali, tomar um banhozinho. Eu sou a pessoa que não. Eu sei que existem pessoas que conseguem separar, mas eu não sou uma delas. Então eu fiz espaço pensando pra pessoas que eu não consigo. E as pessoas, às vezes, é engraçado, né? Vocês devem reparar lá, que às vezes as pessoas chegam e dizem que rendem, né? Sim. Nossa, eu tive pessoas que, tipo assim, Melissa, eu tô assim há 2 semanas, eu fiquei 3 horas aqui, eu fiz tudo. Eu assim, muito obrigada, adorei. Sim, né? Com certeza. E é muita questão de perfil, né? Que nem ele falou, tem gente que não se adapta, né? Tem gente que não tem essa vibe. Já eu também, eu não consigo trabalhar em casa. Nossa, nem pensar. Eu não consigo me concentrar, porque é bem isso, sempre tem alguma coisa pra fazer em casa, um cachorro latindo, alguém passando vendendo alguma coisa. Não consigo, né? Então, realmente é um lugar, assim, onde tu consegue focar, precisou dar uma distraída, consegue também. Sim. Então acho que é é aquilo, né? É o melhor de todos os mundos, né? Aí é bom que a gente faz, né? É bom. É muito bom. E aí vai ao encontro, de encontro ao contrário, né? Que a gente estava também comentando nos intervalos aqui de a gente ser uma só pessoa, né? Eu sei que tem pessoas que constroem cômodos dentro de casa inatingíveis pelo resto da família, sabe? Tipo, botou uma lacre lá para não ser atingido porque tá trabalhando, né? E aí não sei lá, para mim não funciona, não condiz assim no natural da pessoa. E aí eu vou falar, tá falando do que a gente tá falando no intervalo aqui da série Ruptura, não sei se vocês já assistiram, que é uma pessoa que ela é uma pessoa no trabalho e uma outra pessoa fora do trabalho, né? Mas no fim, não acabou a série ainda, né? Tá acontecendo ainda. Mas a gente vê que essas coisas começam a se interlaçar, mesmo tendo o cérebro dividido em 2, né? E eu acredito muito no poder do coworking disso, de trazer as pessoas, elas podem ser elas mesmas, como em casa, como no trabalho,
E então é difícil dividir isso. Então, mas é que não é divisível. Pois é, não é divisível. Porque são pessoas. Eu sempre digo assim, antes de ser, até no básico, antes de ser pai, mãe, irmão, qualquer coisa, são pessoas antes disso. E tu fez psicologia, por exemplo. Tu não consegue ser só psicólogo, tu é uma pessoa ainda, uma pessoa que está exercendo um papel. Então, claro que a gente poder dividir no trabalho em si, né? Que nem a gente fala da questão de home office. Tem pessoas que conseguem criar uma aura e se separar do mundo. Que bom pra elas, né? Perfil, né? Eu nem se eu tivesse escritório, né, conseguir fazer isso, porque eu não sei, não é meu perfil. Mas, então, a gente não é divisível. A gente tem, claro, aprender, às vezes, a dividir o profissional do pessoal, né? Criar máscaras, saber assim, depois que tu saiu do teu trabalho, tu fazer a virada, né? Chegou em casa, agora é a pessoa. Mas no frigir dos ovos, na verdade, é a gente. Nós somos um misto de todas as coisas, na verdade, né? É a própria questão, né? Tem dias que a gente tá muito mais produtivo, tem dias que a gente tá menos produtivo. A gente também saber respeitar, né, esse fluxo. Não existe. E nada por acaso, né? Nada por acaso. Eu digo assim, até tu perdeu a hora do despertador. É porque tu tinha que ter dormido um pouquinho mais. Sempre tem um porquê. Olha só, a visita! A minha filha. Visita, olha aí. Não quero aparecer, só quero ajuda. Ajuda ela ali. O tio ali, então, o tio ali também tem filho e ele vai saber te ajudar, amor. Aqui o tio Matheus ali te ajuda. Pode ser? Tem que ser, amor. Pode ajudar ao vivo, não tem problema. Esses dias esses dias, acho que no último episódio que eu fiz, eu atendi o Thomas aqui também, ele veio aqui. E aí ele deu boa noite, foi bem legal. Mas é isso aí. Um beijo, mãe. Beleza, dá boa noite, boa tarde, outro dia. É isso aí, a gente não consegue dividir quem Mas eu, quando gravava o podcast ali, vira e mexe, tava ali. Teve uma vez que ela ficou, e era com uma psicóloga, e ela tava pra entrar, e ela assim, Melissa, eu fiquei pensativa de como é que tu conseguiu administrar, porque assim, ela estava naquele dia, né? se escondeu ali. Agora não vai aparecer. Pronto. Agora não vai aparecer. Pronto, agora vai. Mas o que nós estávamos falando mesmo? Mas é assim, a vida é assim, né? Colocar aquilo ali, um vestido que tá trancado. E o... Mas daí eu tava... Vamos falar das tretas. Eu tava falando das pessoas que não se conectam, não são pro coworking aqui. Um dos casos que eu tenho para contar, assim, é que um dos primeiros clientes que eu tive aqui foi uma imobiliária. Né? Então, um pessoal de imobiliária, assim, que eles vieram porque é barato. Né? Mas imobiliária? Uma imobiliária. Essa é uma linha tênue, assim, entre imobiliária... Porque imobiliária, assim, tu também já viveu... Meu pai é dono de imobiliária, e o teu pai também. E a gente sabe que tem uma coisa assim, mas imobiliária para um outro espaço que subloca... Tipo, os imobiliários não gostam dos coworkers, os coworkers não gostam de imobiliária, mas... Sabe, a gente... Não, porque corretor, tudo bem, né? Corretor, isso é até normal, mas imobiliária. Imobiliária. E aí foi dois corretores que montaram uma imobiliária aqui dentro, mas, tipo, eles eram muito desconectos das coisas, assim, sabe? Eles abriam as portas para ver quem é que estava atendendo nas salas. Era tenso, assim, o negócio daí. Tanto que chegou um momento que eu falei para eles assim, não vai dar, pessoal. Valeu. Até a próxima. Eu demiti os clientes. Né? Foi tenso, porque eles não tinham senso de colaboração, de compartilhar as coisas assim, sabe? Eles vieram justamente porque a sala era barata. Né? Mas abrir portas dos outros, invadir o... Que coisa. Era bem tenso. E até hoje tem coisas que eu ainda não descobri que aconteceram aqui, tipo, coisa que sumiu, né? Sumiu coisas... Uma vez eu fui procurar, eu tava mexendo nos meus talheres na cozinha e encontrei todos os garfos com as coisas entortadas. E daí, depois que eles saíram, parou de acontecer isso, né? Loucura! Muito louco. Então esse foi o meu ápice assim, de, tá bom, demitir cliente vale, tá? Porque a gente tá nesse ambiente que tem esse negócio de saúde mental, de ser... um espaço bacana para todo mundo compartilhar, né? Agradável. E aí aqueles caras não estavam sendo agradáveis. Sim. E a pessoa ela tem que ter noção, né? Não, noção. Bom senso, né? É noção, né? Isso é importante. Mas assim, então, nesse nível, assim, ali no Cefim Office sempre foi muito tranquilo. Até porque eu estava antes também conversando um pouquinho com a Melissa, assim, o nosso foco, hoje a gente tem só os residentes fixos mesmo, né? A gente não faz por hora ou
Diária é muito, muito raro, assim, realmente. Justamente porque eu e a minha irmã, que somos as sócias ali, a gente tem os nossos outros negócios, né? Sim. Então, o nosso foco, foco realmente do Cefrim é ele agregar pra gente ter um espaço bacana, para ter mais empresas, né? Enfim, mais empreendedores ali, para ter toda essa vibe do coworking mesmo. Mas também será algo mais restrito, assim, né? Então, realmente ter aquele senso de pertencimento, né? As pessoas que estão lá, elas, né, enfim, elas têm a chave do coworking, né? elas têm o seu espaço, fazem os seus horários, então é algo também mais flexível, digamos assim, mas também é mais restrito a quantidade de pessoas que a gente atende, justamente por a gente ter essa pegada, né, um pouquinho diferente, assim. Mas é algo que a gente iniciou nesse formato ali, porque a gente inaugurou ele em setembro de 2019. E aí, ali no iniciozinho, né, meses depois, vem pandemia. Diria, E, Ederson, tu foi agora, então foi em agosto e a gente inaugurou setembro. A gente tem um mês, né, de diferença de coworking, assim. Não, mas não, os dois são 6, né? Sim. Sim, 2019, o tempo voa, né? Inclusive, já vou deixar uma coisa que poderia ter acontecido. Eu não olho muito pro passado, mas assim, se tu tivesse inaugurado antes, talvez eu não tinha coworking. Pois é. Viu? Por quê? Porque quando eu vim, vou contar um pouco da história então, um pouquinho. Sim. Quando eu vim pra Sapiranga, minha esposa daqui, né, eu procurava um escritório para montar um negócio que eu tava pensando em ser consultor de tecnologia, porque eu sou da área de tecnologia, né. E aí eu procurei e não tinha coworking aqui, né? Não tinha achado nada, assim. E aí eu vim eu trabalhei por muito tempo, eu trabalhei na Blend, em Novo Hamburgo, né? Foi por culpa deles, mais ou menos, que eu gostei tanto de que eu montei esse negócio, né? Então, como não tinha aqui, né? Então pensei, eu vou montar um espaço. E aí eu prospectando lugares, assim, eu entrei nessa casa aqui que tinha também essa vibe de ser uma casa antiga com história, que eu poderia reconstruir e não precisar montar um negócio todo do zero, mas recriar, né? E aí eu entrei naquela sala grande que tinha um auditório. Eu pensei, eu adoro fazer evento. Estou chegando em Sapiranga, preciso fazer conexões. Preciso de um espaço para montar um negócio. Daí também tem a área verde ali também, né? Também eu sou escoteiro desde os 7 anos, então também sempre tive a vibe de meio ambiente, de fauna e flora. Então, fechou os lugares comigo aqui, então, pensei, é isso que eu vou montar, né? Então, mais ou menos queria contextualizar. Então, logo depois veio a Mari ali depois também, e logo depois a gente se conectou também, né? Não, porque eu ia dizer que, na verdade, quando a gente começa a pensar num projeto, a gente pensa um tempinho atrás, né? Tu não ia dar pra trás em um mês. Sim, não. Então, na verdade, já veio... Ela montou, né? Eu montei um pouquinho antes, mas eu 4 ou 5 meses antes eu já estava montando o projeto, mobilizando. Né? Sim. Mas e assim, eu gosto de pensar como eu sou do universo dos nerds, né? Eu estou sempre pensando em multiverso e coisas que poderiam ter outras linhas temporais, assim. Então eu já pensei nisso, né? Se a Mari tivesse montado tipo uns meses antes, de repente eu não teria coworking, eu ia ser hoje um programador, sei lá, ia ser outra coisa, sei lá. Mas dá pra ser tudo, dá pra ter o coworking, dá pra continuar programando. Inclusive, outra coisa que eu queria fazer, falar que o desafio do coworking, né, numa cidade do interior, que a gente tem que sempre explicar o que é coworking, né, e também da vibe das pessoas também não entender a energia, a vibe da colaboração, faz a gente, nós três pelo menos, todos três temos, além do coworking, temos uma outra coisa também, né. Então, porque o coworking às vezes não é o carro-chefe. Para mim começou como carro-chefe, mas agora eu tô meio a meio com o podcast aqui também, né? Mas às vezes também tem outras atribuições. Então, e a gente conversando, tem o grupo dos coworkings do RS, do Brasil, e a gente percebe que todos os coworkings, todos não, mas não generalizando, né? A maioria sempre tem, o dono do coworking também tem outras coisas. Então, porque às vezes pega uma oportunidade dentro do próprio coworking e cria outra coisa, né? Exato. Eu acho que é isso, né? Quanto mais tu puder diversificar também os teus negócios, é melhor, né? Tu acaba que tu não fica dependente única e exclusivamente, né, de um setor específico, assim. Mas é que eu sou meio multifacetada. O meu outro negócio não tem nada a ver com o coworking. Nada e tudo a ver. Por causa da história que eu falei, né? Mas eu comecei a diminuir um pouquinho a minha carga com os pets e comecei a ser
por quê? Por que eu estava, né? Então, por isso que você não quer saber, tá? Então eu vou... Só que eu delimitei os atendimentos em turno para que eu pudesse dar conta, né? Então, é uma coisa assim que, pra mim, assim, as duas coisas fazem sentido. Tanto o trabalhar com pets, eu com 12 anos eu decidi que ia ser veterinária e não mudei mais. Então, é tipo assim, é difícil eu não ver a minha vida mais sem isso. Só que ele é diferente. Ele não é o tradicional. Eu não sei nem por que eu fui tradicional, porque eu não sou uma pessoa muito tradicional, né? Mas só que eu acho bom que tem profissionais da linha tradicional, porque isso é importante. A minha linha é um pouco diferente nesse sentido. Mas o co-work, depois o podcast, o Terapias, que que agora fiz a primeira temporada e dei um stand-by, tô agora esperando ver como é que vai ser a vibe do segunda temporada. Mas são coisas assim que, mas de certa forma, cada um no seu quadrado, mas são coisas que me fazem bem. Então, e que acaba se conectando também, né? Complementam. Porque tem, tanto que eu falei, que no logo do Espaço de Conexão tem o cachorro e o gato junto. Então é isso, então a gente poder fazer, tipo assim, ver sentido, e se tem mais alguma coisa que faz sentido pra nós, por que não, né? Sim. A gente não precisa ser uma pessoa, só uma coisa, como a gente falou antes, né? Nós somos pessoas, a gente não é uma coisa só, né? Exato. A gente pode se também, reinventar. Né? Comprar, a gente vai modificando também, né? O que a gente gosta, Sim. enfim... O nosso trabalho vai mudando, a gente vai se reinventando, né? Sim, eu tive 18 anos, né? O Espaço Cães e Gatos foi 18 anos. Todo mundo, praticamente sem exceção, disse, mas pra quê? Tu tá doida, não sei o quê. Dizem, né, que as pessoas próximas, quando tu dizem que tu tá doida, é pra tu conseguir que tu tá com o caminho certo. Exato. Então, mas eu aprendi muito. Faz parte, porque tudo que tu aprende, tu vai levando. Mas como era, não fazia mais sentido. E tu pode se aprisionar ou tu pode ressignificar dentro da gente mesmo, né? Exato. Mas é isso. É isso aí. Mais algum caos que você queira contar aqui? Já estamos avançando no tempo aqui. Acho que já foi bastante tempo. Então também fica um espaço para vocês falarem alguma coisa que a gente pode usar de Qual corte é que é o também. tempo? Onde é que tu tá olhando o tempo? Aqui ali tá a hora. É a hora, é. A gente Eu tô olhando só a hora. A gente começou pelas 4h15, mais ou menos. Então já foi quase... Ai, quase a gente 45 pra conversar uma hora, tá nos contando. Tu tá percebendo isso? Poxa vida! Não, eu tô... É que o papo tá rolando bacana, assim, né? E aí a gente começa num papo e daqui a pouco excede, né? Então eu não quero prender vocês aqui, porque também todo mundo tem essas coisas pra fazer, mas a gente pode depois continuar essa conversa em outro momento também, né? É uma ideia. Fica o convite. É uma ideia. É. Só a gente tem que fazer aquele WhatsApp rodar, né? Aham. Ai, gente, pelo amor de Deus. Às vezes o que menos roda sou eu mesma, né? Mas tudo bem, tá tudo certo. Vamos lá. Beleza. Bora. Alguma coisa que vocês queiram aproveitar para fazer um corte, também utilizar aqui, queiram claro, porque a ideia é justamente fazer essa gravação para a gente usar os materiais para nossas redes, né? Porque eu sei que está transmitido pelo YouTube, eu sei que não vai ter muita gente que vai olhar, né? Então, mas a ideia é justamente isso, produzir conteúdo e começar, né? Começar a fazer uma conversa também. Então, Tu sabe que tu estava falando agora da questão de causos, né? Eu tive um causo muito traumático lá no início. Traumático, tipo assim, de surreal, que tu conta, tipo, se eu contar, tu vai dizer, não, isso não. é tipo esse dos Não, a pessoa não fez isso. Não, mas isso não existe. É nesse nível. Mas aquilo ali, nada como nada por acaso, abriu coisas para outras questões internas. Aí eu fui me trabalhando, né, entendendo, as coisas foram acontecendo. Então hoje, assim, hoje eu digo, porque isso foi bem lá no iniciozinho, tipo, antes do Espaço de Conexão como ele é hoje, que eu dou como ele é hoje, foi antes disso. Então hoje eu sempre peço que sejam as pessoas que venham para lá, que só acessem ali quem realmente se conecta e vê sentido no que a gente propõe, para que flua junto, porque seja uma soma, que o espaço seja soma e as pessoas também sejam soma para o espaço. Então esse é muito o meu pensamento, é o que eu sempre procuro buscar, porque o nosso pensamento também atrai muito, né? Como a gente pensa, como a gente quer. Então, e assim, eu vou dizer assim, fora esse caos em específico, eu tenho muita sorte. As pessoas que circulam por lá, assim, olha,
todas. As minhas residentes, eu amo elas. Nossa, não só de falar e me enviar. Porque são pessoas muito boas e a gente se coopera, a gente se ajuda, sabe? Então, assim, ó, eu vou dizer que eu tenho bastante sorte de pessoas, das pessoas que circulam por lá. São sempre pessoas muito legais, muito... Então, assim... Enfim, que continue sendo assim, porque nós temos ainda mais caminho para expansão, né? Mas que continue sendo, assim, atraindo pessoas, assim, com essa questão, com esse olhar, sabe, de soma, né? De soma dentro do processo. Então, eu agradeço bastante, porque cada vez que a gente faz mais novas conexões, que a gente conversa no chazinho, eu fico, como é bom, né? Como é bom. Ai. E acho que eu também tenho bastante a agradecer, porque, claro, teve esses casos, assim, né? Mas essas pessoas acabaram isso que é legal, né? As pessoas estavam ali, elas não foram legais, elas não entenderam a vibe do coworking, saíram, e aí abriu espaço para uma outra pessoa entrar. Né? Sim. E aí, para mim, no caso, entrou aqui o pessoal da escola de inglês que está comigo até hoje também, né? Então, por que não acontece grandes problemas de muitos BOs, assim, de confusão que poderia acontecer no coworking, porque é um espaço que nem eu às vezes abro mais tarde, né? Então, de noite nunca aconteceu nada assim, porque as pessoas que estão aqui são de nossa confiança também, né? Exato. É muito Tem muito a ver com o ambiente. Eu né? acho que tudo também é experiência, né? Que nem experiências negativas também fazem com que a gente aprenda, com que a gente administre melhor, né? E até a nossa reação frente a uma questão dessas, né? Então, claro, às vezes acontece alguma situação, alguma coisa, assim, como eu disse, não tenho nada, assim, pra pontuar, assim, que tenha acontecido que tenha sido traumático, ou, né? Realmente a gente tem muita sorte ali com o pessoal que tá com os nossos residentes, assim, todos são fixos, então tem o seu espacinho, personaliza a sua mesa, os seus objetos, Sim. né? Deixa Se sente em casa. foto da família. E eu acho que é justamente essa a intenção que a gente tem, assim, com o nosso espaço. Realmente é que tudo seja muito próximo, né? Que as pessoas se sintam bem de trocar uma ideia, de estar ali conversando na hora do café, pensar em novos negócios, né, em novas parcerias, vamos fazer um treinamento de vendas, juntar com um treinamento financeiro, com posicionamento pessoal, né, vamos criar um grande produto. Então isso é uma coisa que realmente é muito bacana e é o coworking que acaba nos proporcionando isso, né, onde que numa salinha, no segundo andar de uma galeria, a gente ia conseguir estar fazendo essas conexões, né? Então acho que isso é o principal, assim, o que me chama mais a atenção, que realmente me atrai, nessa questão do trabalho colaborativo, que eu acho que é muito bacana. Muito bom. Eu tenho essa coisa de energia, né? Então, você já ouviu falar do termo egrégora? Não. Egrégora são grupos que se formam com energias afins. Você vai fazer perceber os cursos que vai fazer, a turma que se formou é a turma que se conecta e tu vê coisas que fazem sentido não é por acaso que a turma se criou. Então, eu tive uma vez um curso que estava fechado e eu queria entrar, e era um curso que eu não sabia de que se tratava, mas eu tive meio que, tipo assim, sabe? Uma coisa, tipo assim, que era no meu colo. E eu disse, não, então que eu vou me inscrever. Não tinha mais vaga. No outro dia, uma pessoa desistiu e eu entrei. Sabe? Então, tipo assim, nada é por acaso. O fato é que nós criamos egrégoras também nos nossos núcleos. Do que são energias, porque o que acontece nos nossos coworks, como é nós, que a gente que leva, normalmente quando tem algum desafio, é um desafio interno nosso, né? Normalmente que a gente, então, nada é por acaso, tu tem que aprender com isso. Se tu não aprende, tu repete, né? Vai repetir. Verdade. E às vezes é uma coisa mais profunda que tem, que a gente pode, então, trabalhar interno, por que a gente atraiu, o que aconteceu, o que a gente pode melhorar, a gente como pessoa, e a gente vai fluindo ao redor, né? Porque diz que quando a gente muda a nossa energia, a gente muda a nossa, a gente não muda o outro, né? A gente muda a nossa. Só que no momento que a gente muda a nossa energia, acaba influenciando ao redor, querendo ou não querendo. Então, se a gente consegue ir se libertando internamente, a gente vai fluindo a energia pro nosso redor e vai atraindo pessoas com a nossa vibe. Exato. Então, isso aí. Por isso eu digo, não tem concorrência, não existe, porque são energias diferentes. Claro. A gente se dá bem, a gente se gosta, é legal, mas nós somos de energias diferentes, nós temos propostas diferentes também. Então, eu acho que isso assim, que é o legal de a gente ver com mais leveza, tudo pode ser mais leve, por que não, né? Então, é isso. Exato.
Isso aí, meninas! Conversamos bastante aqui. Mais algum recado? Mandem suas... Cadê a câmera? Aqui. Mais algum recado? Vocês têm que querem falar mais alguma coisa? De repente, um outro projeto que vocês fazem em particular, um hobby que queiram falar aí também. Mandem suas redes sociais, como é que encontra vocês? Então, vamos começar por partes. Um dos meus hobbies, uma coisa que eu gosto de falar, porque eu falo bastante, é o Terapiras, que é o @Terapiras Podcast, que esse está em stand-by, porque foi a primeira temporada com 24 episódios, agora vai... Bastante episódios. Foi. E daí, agora eu vou dar uma repaginada, mas eu vou deixar fluir, vou deixar vir. O meu outro nicho, então, que é o @MelissaCWolff, Wolff, WOLFF, que é voltado para a linguagem corporal dos pets. Tudo relacionado a isso, porque às vezes a gente olha muito como a doença, mas o que essa doença está trazendo? O que está acontecendo? O que as influências podem estar acontecendo? E às vezes a gente ler, a gente pode contribuir com eles. Então é muito voltado para essa questão de como a gente pode contribuir para os pets. Eles não falam, são que nem bebês, né? Não falam o que estão sentindo. Então que a gente pode contribuir porque às vezes não tem palavras saindo, mas o corpo está falando, está se expressando. Sim. E a gente pode contribuir dessa forma também. E do Espaço de Conexão, então, que é o @Espaço de Conexão, nosso coworking com alma, né? Então, é gatoterapia, é espaço para meditação, é jardim, espaço privativo, esse é temos rotativo, temos mensal, já que já estão fechadinhos, estações de trabalho e espaço para eventos no jardim. A ideia, então, é que ter um ambiente agradável, acolhedor e que possa, de certa forma, contribuir para o equilíbrio das pessoas no dia a dia. As pessoas estão convidadas a nos conhecer. A gente não tem entra do nada, a gente sempre procura fazer agendamento de horários para que a gente possa atender da melhor forma, né? A gente convida todos a vir conhecer, porque acho que essa é a ideia, né? A gente explanou bastante sobre a questão de cooperação, então que a gente possa abrir assim a mente para que a gente possa ver o coworking da maneira que ele merece, né? Então, que a gente possa contribuir só para as pessoas que não podem trabalhar em home office, vem para nós que a gente ajuda aí, que a gente é igualzinho, a gente entende, a gente sabe como é que funciona. Exato. Então, né, falando um pouquinho, então, sobre mim, né, o meu arroba é o Mari Sefrim. Eu tenho a empresa, então, de desenvolvimento de sites, né, a DM Web Soluções Digitais. Hoje a gente trabalha tanto com a parte de desenvolvimento de projetos personalizados, temos o Start Now, que é um projeto muito bacana de site no formato de assinatura mensal, então a gente consegue estar atendendo pequenas empresas, empreendedores, quem está querendo fazer lançamento de produtos digitais, né? Então tá um produto bem bacana. Aí o arroba da DMWeb é @dmweb.net.br. Na parte de consultoria digital, então eu também atuo, então Mari Sefrim vai ter alguma coisa de conteúdo lá, também tem o meu site, né, feito pela empresa. Né? Obviamente, então, né? Obviamente. Então, até a Siri ela quer participar, né? na onda. Então a gente tem também, né, o Sefrim Office, então @Sefrim Office, tem todas as informações ali sobre o coworking, quais são os planos que a gente tem, as opções, né, e fica o convite então para seguirem, né, entender um pouquinho mais de digital. O meu foco realmente é muito mais técnico, né, então tem toda essa parte, mas a DM Web também atua na parte de treinamento em vendas, né, meu marido entrou na empresa, então toda a parte de treinamento em vendas, gestão de pessoas. Então, é um pouquinho de tudo, assim. A DM Web hoje é muito mais um hub de soluções, né? Não só mais tão digitais, né? A gente trabalha em todas essas frentes. E fica o meu convite, então, para que conheçam, entendam um pouco mais. E, novamente, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço o convite por terem vindo aqui. Eu fico, assim como eu falei para os guris aqui na parte anterior da live aqui, é o dia do Mundial do Trabalho Compartilhado, é também o aniversário da ECO, mas eu fico muito agradecido, e daí eu falou uma coisa do poder das palavras. Eu não gosto de falar obrigado, gosto de agradecer. Sim. Né? Então, agradecer vocês por terem vindo aqui
participar do evento e do podcast. A gente fica sempre à disposição aí também para ajudar no que for possível. Continuamos nosso grupo falando das tretas de coworking. E fica sempre à disposição aí. Então a gente conversa aí e a gente se ajuda também. Agora naquela câmera lá. Agradecer você que está assistindo esse episódio, essa live, esse evento aqui. A gente está à disposição também para te ajudar no que for preciso. E voltamos, talvez de repente a gente volta aqui com um papo de cinema ali com a Bruna e quem mais quiser participar também. Até daqui a pouco. Obrigada.